Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho mais para vocês de como funciona o sistema de refrigeração de caminhão do tipo acoplado. Aquele sistema onde você tem um compressor que está acoplado ao motor do veículo. Se você não deu uma olhada, a gente tem um vídeo anterior que vai estar aqui embaixo na descrição ou em algum canto do vídeo, onde a gente fala de maneira geral quais são os tipos de sistemas de refrigeração que nós encontramos para caminhão, do tipo elétrico, acoplado, diesel, placa eutética. E esse vídeo especificamente é para falar mais em detalhe como funciona o sistema de refrigeração do tipo acoplado, que é esse aqui que nós estamos vendo. O sistema de refrigeração do tipo acoplado, ele é dividido basicamente em três partes, porque ele não sai completamente pronto aqui da fábrica. Você tem a unidade condensadora pronta, e você tem a unidade evaporadora pronta, só que ela necessita uma instalação no local. Você necessita fazer a interligação de mangueiras, cabos, algumas coisas in loco. E aí nós costumamos dividir em três partes principais. Nós temos a unidade condensadora, que é justamente o que nós temos aqui atrás. Nós temos a unidade evaporadora, que vai dentro do baú, que é o que vai gerar o frio, que vai sair aquele ar gelado, que eu não tenho nenhuma aqui porque é um pouco grande, mas tem uma imagem 3D aí para vocês. E nós temos por último o compressor, que nesse caso é um compressor similar a esse. Esse aqui é um compressor de 210 cilindradas, é o que equipa o nosso 2100, que é a maior máquina, então ele é um compressor razoavelmente grande, mas mesmo o compressor menor de 163 cilindradas, ele não é muito menor do que esse. Eu quis trazer aqui no vídeo algumas animações, alguns desenhos 3D para entender melhor como isso é colocado no caminhão, como isso é montado, como funciona. Vocês podem ver aí nas imagens, nós temos em cima ali no baú, que normalmente é o que mais chama a atenção, que você vê de longe, que é a unidade condensadora. Aí nós temos as mangueiras que descem pela frente do baú, que às vezes elas estão escondidas, às vezes não, que vão até esse cara aqui que é o nosso compressor. Esse compressor, por sua vez, ele está lá montado junto ao motor do veículo. Então você tem um suporte que ele vai fixar aqui nessas pontas, cada compressor tem um detalhe de fixação, e aí de acordo com o modelo do seu caminhão, o ano de fabricação, tem diversos detalhes que a gente pega, tem um suporte específico para ele, que é montado junto ao motor do veículo, e essa polia é ligada diretamente ali no virabrequim do seu veículo para fazer a transmissão da rotação de um para o outro. Vocês podem ver aí também nesse desenho na lateral do baú, você tem ali a tomada externa, que é o caso do acoplado e elétrico, né? Então, no vídeo anterior eu falo um pouquinho sobre isso, mas sempre que nós falamos da linha acoplado, significa que seu compressor principal de refrigeração está acoplado ali no motor do seu veículo. Porém, você tem as máquinas com opcional elétrico stand-by, que a gente costuma chamar, ou simplesmente acoplado e elétrico, que é o caso dessas duas máquinas. Aquela é somente acoplada, essas outras duas são acopladas e elétrico. Essas duas aqui, ambas são 1600, ambas têm a mesma capacidade de refrigeração. Só que essa unidade ela é maior porque ela leva aqui dentro da unidade condensadora um segundo compressor que é justamente para operar no modo elétrico. E o que é esse modo elétrico? É simplesmente você parou na sua fábrica, no seu centro de distribuição. Você precisa carregar o caminhão, mas você não quer deixar o veículo ligado, porque para a refrigeração funcionar com esse compressor principal, o seu caminhão tem que estar ligado ao motor. E aí ele vai gerar ruído, vai estar gastando combustível sem necessidade, poluição. Então muitos optam por ter o opcional elétrico. Essa tomada aí que vocês veem na lateral, você liga ela, liga numa fonte de alimentação que você tem ali na sua fábrica e ele passa a funcionar 100% elétrico, seja em 220 volts como em 380. Essa máquina especificamente, ela tem bivolt automático. Você colocou na tomada, ela detecta se é 220 ou 380 e faz o chaveamento do seu compressor. E aí a gente tem esse segundo desenho que é mostrando, retirando o caminhão para entender como que é o conceito básico de instalação. Então vocês podem ver, tem a unidade condensadora ali no alto, você desce as mangueiras que vão conectar na sucção e na descarga do seu compressor acoplado que está ali no motor. Você tem ali uma alimentação 220 volts e você tem uma outra alimentação que é a alimentação de baixa, de 12/24 volts, que é a que vai ali na bateria do seu caminhão. E claro, por último também você tem o que a gente chama de controle de cabine, né? O motorista ele tem que ter acesso às informações, ele tem que saber a temperatura, ele tem que ligar, desligar a unidade, fazer uma série de operações. Então nós temos ali, através de um cabo de comunicação, vai o que nós chamamos de HM, é uma tela,
que vai dentro da cabine do caminhão, que é onde ele vai ver a temperatura, vai ligar, vai desligar a unidade, vai se comunicar com essa unidade. E aí você talvez deva estar se perguntando como que funciona mais em detalhe. Então, aqui a gente tem um compressor acoplado, né? Como vocês podem ver aqui de frente, ele vai estar lá no motor do seu veículo. E aí existe um pequeno pênalti no caso do compressor acoplado, porque se você está parado no trânsito de São Paulo, você está ali na Avenida dos Bandeirantes parado, seu caminhão está em marcha lenta, no máximo primeira, segunda, para. A capacidade do seu sistema de refrigeração, esse compressor, por exemplo, ele tem 210 cilindradas. Só que a capacidade de refrigeração dele vai depender diretamente da rotação que vem do seu motor. Então, se o seu veículo está em marcha lenta, a sua capacidade está muito mais baixa do compressor. Se você já está na estrada com o caminhão ali a 2.000 RPM, aí seu compressor está dando uma capacidade muito mais alta. Sempre que você olha em catálogos de qualquer fabricante, você vê ali a capacidade de refrigeração, geralmente se refere ao compressor operando a 2.400 RPM, ou seja, seria uma operação de estrada, tá? E aí, como é que a gente controla a refrigeração? É basicamente através dessa polia, que é como trabalha o seu ar-condicionado. Se você perceber no seu carro, quando você liga o ar-condicionado, geralmente você ouve um tec, faz um estalo razoavelmente alto. Esse estalo que você está ouvindo é essa embreagem magnética acoplando. Você pode ver aqui, ó, eu estou girando ela livremente. Ela não está girando o meu compressor. Porém, se eu giro aqui, ó, aqui é o meu compressor. Claro que vocês não vão ver, mas está pesado para girar. Então aqui eu estou girando livremente a polia. Nesse caso, eu poderia estar com o meu motor ligado e eu estou sem refrigeração, porque eu estou com a minha embreagem desacoplada. Quando eu quero que a refrigeração entre, ou o ar-condicionado do seu carro, né, o ar-condicionado do meu carro entre, você vai lá, aperta o botão, ele vai ligar. O que ele vai fazer? Ele vai mandar aqui 12 ou 24 volts e essa embreagem vai acoplar. É esse o barulho que você ouve do ar-condicionado, aquele tec razoavelmente alto, é esta embreagem acoplando e ele começa a girar. Só que a capacidade dele depende diretamente da rotação do seu veículo. Em termos aí de tamanho de compressor, vai depender um pouco da unidade, mas hoje a Frigocenter ela trabalha com 4 tamanhos de compressores, que é de 82 cilindradas até 210 cilindradas, que é esse caso aqui, que aí vai variar os tamanhos das máquinas, né? Nós temos aqui o 1600, que é 160 cilindradas, o 2100, que é o compressor de 210 cilindradas, temos o 1300 e 820, que são máquinas menores, vai depender aí do tamanho do seu baú, do tipo de motor, se é motor a gasolina, se é motor a diesel, enfim. Assim como eu pus no vídeo anterior, né, nós temos ali as faixas de capacidade, tá? Um sistema acoplado, ele vai conseguir atender até um caminhão médio, até um toco, talvez um truque. Se você tem um caminhão, às vezes, com um baú um pouco maior ali, a partir de 6, 7 metros, dependendo da sua necessidade, o maior compressor, que é esse aqui, ele não vai te atender. Aí você precisa passar por uma máquina diesel, que inclusive, não sei se já saiu, mas teremos um vídeo específico falando de como funcionam as unidades do tipo diesel. Então o pênalti principal seria esse, às vezes a limitação de tamanho. Em alguns casos você vai ver que tem clientes que têm, por exemplo, um baú de 6 metros e usam uma máquina diesel, outros clientes usam uma máquina acoplada. Isso aí vai depender um pouco do seu número de aberturas de porta, se você usa mais na estrada, mais na cidade, se você anda muito numa cidade como São Paulo, às vezes o diesel pode ser melhor. Então depende e, obviamente, né, uma máquina como essa aqui, o acoplado, vai custar mais ou menos 45% a 50% de uma máquina de igual capacidade do tipo diesel. Então a máquina diesel já sobe bastante o valor, então às vezes o cliente opta aqui também porque ele tem um bom custo-benefício. Porém, se é um pouco maior, aí não tem jeito, você vai ter que passar para uma máquina diesel realmente para que ela atenda plenamente às suas necessidades. É isso aí, pessoal, espero que tenha dado para explicar um pouquinho de como funciona um sistema de refrigeração de caminhão do tipo acoplado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder, fazer outros vídeos sobre isso. Espero que tenham gostado, curtam, compartilham e até a próxima. Um abraço.